E aí pessoal, a paz do Senhor a todos vocês que estão mais uma vez me assistindo aqui no quadro, canal, o livro de Apocalipse. E eu resolvi a vocês dar uma continuidade sobre o livro de Apocalipse, sendo que esse livro chama nós bastante atenção e eu quero mostrar a vocês o modelo desse livro, como ele e eu quero auxiliar vocês a ler este livro e as partes mais difíceis, obviamente, e algumas fontes doutrinárias. Se você quer assistir, então venha comigo. Vamos lá, o livro de Apocalipse, eu não vou ler todo o capítulo primeiro, vamos fazer uma análise bem rápida. Apesar de ser uma passagem extensa, mas é dividida em 3 partes. Segundo aqui na minha versão bíblica, é dividida em título, assunto do livro, e a outra parte é dedicação às 7 igrejas da Ásia e a visão de Jesus. O assunto do livro, João, ele vai declarar a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para nos mostrar os céus, aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo que enviou, notificou ao seu servo João. Aí João vai começar a falar, vai começar a se expressar, ele vai confortar os irmãos, vai dizer que eis que vem com as nuvens, que todo olho verá, até mesmo que os transpassados e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Em 1 e o 7 de Apocalipse, dizendo assim ao povo que Jesus um dia ele vai voltar, até mesmo para aqueles que o mataram, aqueles que o crucificaram, que são os judeus e as pessoas que estavam ali. E ele começa a falar, João, ele começa a expressar que Jesus uma vez ele vai voltar, e ele salvou todos nós dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para que possamos reinar com ele nos céus, e que ele vem com as nuvens, ou seja, ele não vem sobre as nuvens, ele vem com as nuvens. Essas nuvens aí significam, na verdade, as pessoas, os seus servos e os anjos também. Ou seja, Jesus ele vem do céu mesmo, do céu literal, isso aí já é literal. As nuvens significam pessoas ou quantidades de exércitos. Ele vai vir com a sua igreja do céu mesmo, para poder para poder salvar e restaurar a terra. Isso a gente vai ver mais adiante. E os versículos de 9 ao 20, ele já fala sobre a visão de Jesus, quando Jesus ele apareceu a João na ilha de Patmos, onde João ele foi preso no Senhor. João já começa falando a sua história, e uma tradição diz que João ele foi preso por causa de Jesus Cristo. A Bíblia aí confirma. E outra tradição, a mesma, não sei se é a mesma tradição, diz que João ele foi jogado em uma concheira, em uma concheira escaldante, e ele foi livrado do Senhor de lá. Ele teve um livramento de Deus naquele lugar. Então enviaram ele a um Alcatraz, uma ilha que era para criminosos de maior perigo, porque ele simplesmente falava o nome de Jesus. E João aqui estava pelo livro, acho que João estava muito idoso. Acho que ele tinha por aí uns 90, não sei, não é exato, certo?
Mas o livro, ele diz que João diz que o livro de Apocalipse ele foi escrito entre 95 a 100 antes de Cristo, não, depois de Cristo, melhor dizendo. E ele disse que ele foi arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi atrás de mim uma voz, uma grande voz, como uma de trombeta. Primeira Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ele diz que ele foi arrebatado em espírito, ou seja, ele foi tirado. Arrebatado quer dizer retirado, como se fosse abduzido, vamos dizer assim. E ele viu atrás dele uma voz, uma grande voz, como de trombeta. Trombeta significa, tem outro simbolismo que significa anunciação. O povo de Israel, ele tocava trombeta para anunciar uma guerra ou para anunciar uma festa. Trombeta é anunciação. Diz que veio os escreve um livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E o versículo 2: virei para ver quem estava falando comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, como eu já disse no vídeo anterior. Os 7 castiçais de ouro significa as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E essas igrejas da Ásia não era uma igreja fictícia, não é um simbolismo, não era por exemplo, como eu já falei antes, Deus ele não tem 7 espíritos de Deus, ele só tem um espírito. Aqui nesse caso não diz que é uma igreja só, certo? É uma igreja que é baseada em Jesus Cristo, mas em relação à geografia, em relação aos meios geográficos, eram 7 igrejas que eram das 7 cidades da Ásia. E essas 7 igrejas representam todas as igrejas em relação a Jesus Cristo, como a igreja de Deus é uma igreja do Deus perfeito, ou seja, era 7 do Deus perfeito, que representa paralelamente os 7 castiçais de ouro. Vamos ver o seguinte: e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido, peito e pelos peitos, com um cinto de ouro. Ou seja, vestido comprido, ele tinha as vestes compridas, ele era todo preparado, cingido, quer dizer, preparado, estava na sua preparação, com um cinto de ouro, ou seja, ele estava com a justiça, ou seja, o cinto quer dizer prontidão, ele estava pronto para fazer o que era preciso. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Isso também é outro simbolismo que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre a cabeça e cabelos eram brancos. A sua cabeça e cabelos eram brancos por quê? Por causa vamos dizer assim, muitos velhos de hoje, muitas pessoas idosas têm o seu cabelo branco. Aí isso explica, porque Jesus é muito respeitado, como muitos velhos, os idosos também eram respeitados. E também Jesus era sábio, como os velhos são sábios. E você vai ver com mais detalhes no livro de Provérbios. Se você vê que os velhos, a força dos velhos, a glória dos velhos é a sua cabeça, os seus cabelos, as sangue dos seus cabelos e os seus olhos. No caso de Jesus, os olhos dele eram como chama de fogo, ou seja, os olhos dele eram como chama de fogo, no significado que ele vê todas as coisas, ele tem uma visão que nem todo mundo tem, porque Deus Jesus vê como estão as igrejas. E por que de fogo? Porque fogo significa provar, ou seja, Jesus ele prova os nossos corações, ele prova a nossa mente, ou seja, ele vê e esquadrinha como fogo, ele lapida o que está certo e o que está errado. Jesus ele é justo, ele é santo, como ele veste com as vestes brancas, ele é
ele vê todas as coisas e ele é sábio, como eu já falei, já mencionei. E o versículo 15: os seus pés semelhantes a um latão reluzente, ou seja, os seus pés eram brilhosos, os seus pés eram como se fosse um metal reluzente. Ou seja, Jesus, ele era ou é adorado. Isso que é adoração. As pessoas iam aos pés de Jesus e beijavam os pés de Jesus, como a mulher, a Maria, a Marta, a Maria, né? A Maria, a irmã de Marta, quando se jogou aos pés do Senhor, como também a pecadora ou a prostituta. E o versículo 16 diz que ele tinha na sua destra quer dizer, no seu lado direito, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 12 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Eu acho muito estranho, muita gente acha estranho também, sobre a sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Alguns sabem muito bem que a espada era... Muita gente é símbolo de guerra, mas muita gente diz isso. Mas se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, se não me recordo o versículo, o capítulo, diz que a palavra do Senhor é como a espada de 2 gumes, que prova a nossa mente e os nossos corações, e é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções de coração. Ou seja, da Jesus saía a palavra do Senhor. Ou seja, Jesus, quando ele fala, o nosso coração ele ferve, como os irmãos, os irmãos de Emaús, os discípulos de Emaús, quando eles estavam com Jesus, conversando com Jesus, eles sentiram um ardor da palavra de Deus nos seus corações. Ou seja, seus corações estavam alimentados pela palavra de Deus, que representa a sua espada. E o seu rosto era como o sol, ou seja, como lá em Malaquias diz que ele é o sol da justiça. Ou seja, quando ele brilha, todas as coisas que são escuras, que são ocultas, ele vê com a sua justiça e vê o que está certo e o que está errado. Aí João ele humilha dizendo: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs a sua mão na minha destra, no meu lado direito, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Até aí, João se prostra, vendo a glória de Jesus, não vendo, eu não sei se ele viu, mas não sabemos, e só veremos adiante se ele viu as coisas que estão escritas neste livro, mas eu acredito que ele viu Jesus na sua beleza, na sua glória, na sua majestade. E João, ele era crente até o tutano, como diz a história, como diz alguns. Ele era crente mesmo, e sábio, mas quando ele viu Jesus, ele se prostrou e adorou o Senhor. Aí Jesus ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto, mas eu estou vivo e para sempre. Jesus estava fazendo menção quando ele foi morto, quando ele estava na terra. Ele está vivo. E ele tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, além de Jesus ele ter ressuscitado, ele ainda diz: olha, eu tomei as chaves da morte e do inferno. A morte e o inferno agora não são escravos para mim. Eu que domino eles. Eu que sou o dono de tudo isso. E ainda mais isso é um consolo aos irmãos, que muita gente pensa que a morte é a única esperança, mas Deus ele é o que tem as chaves da morte e do inferno. Ele permite ou ele não permite. E no versículo 19 ele diz: escreve as coisas que tem visto, que as são.
e as que depois dessas vão acontecer. Aí João ele dá a primeira explicação sobre essa escatologia. Ele tem uma outra explicação que eu vou explicar essas duas coisas que você vai entender agora. No versículo 20, o mistério das 7 estrelas que vistes da minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Vamos lá, vamos por parte, vamos para o texto. Diz a primeira parte: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, ele está dizendo: olha, você viu as 7 estrelas da minha destra e os 7 castiçais de ouro, certo? Aí no outro versículo diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Vamos lá, vamos a esse texto. As 7 estrelas que estão na destra de Jesus, ou seja, está no lado direito de Jesus, é o lado direito, não sei, aqui para vocês, né? Ele fala sobre o lugar de destaque, o lugar que Jesus ele está apoiando. Quem está na direita da pessoa é porque está apoiando. E as estrelas, muitos teólogos dizem que ou são os anjos do Senhor que cuidam das igrejas, que não são 7 anjos, precisamente são todos os anjos. Os anjos do Senhor são ministros da igreja. Outros dizem que são os pastores que cuidam daquelas igrejas, as pessoas que cuidavam daquelas igrejas, que eram 7 pastores que viviam em cada uma das suas igrejas. Isso ainda não é unânime, mas isso não justifica a sua não veracidade, certo? E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, ou seja, os 7 castiçais são as 7 igrejas, que eu já disse. 7 castiçais são as 7 igrejas, e o 7 sempre aparece aí, que o 7 é um número de Deus, um número da perfeição. Isso não quer dizer que a igreja é perfeita, não. Algumas igrejas aqui que a gente vai analisar adiante, principalmente a igreja de Laodiceia e a igreja de Pérgamo, você pode ver que essas duas igrejas elas eram muito mais e eram igrejas que não temia a Deus, não temia a Deus como ele deveria ser temido. Se você ver, essas igrejas não eram perfeitas. Algumas eram fiéis até demais, outras mais ou menos, cambaleando, outros estão caídos, que nem a igreja da Laodiceia. Mas essas igrejas ainda são de Deus. As igrejas ainda estão aos cuidados de Deus. E Deus ele quer que essas igrejas melhorem a cada dia mais. Como em Laodiceia mesmo. Laodiceia era uma igreja muito idólatra às riquezas, às coisas da terra.